Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Nosso comentário de hoje chama Embaixadores do Cristo, está no capítulo 115, e o Emmanuel, para fazer o comentário, se baseou na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 20, em que ele diz: De sorte que somos embaixadores da parte do Cristo. Nós somos embaixadores do Cristo, Apolônio? Então, a gente precisa entender um pouco, né, o que é esse embaixador. Embaixador, neste caso, ele não é a mesma situação do embaixador político, né? Porque o embaixador político é uma profissão. E aí, para o cara se transformar em embaixador, se eu não me engano, eu não tenho bem certeza, mas acho que ele tem que ser advogado, tem que ir passando e galgando, né? E ele tem que ser indicado politicamente para ser embaixador. Neste caso aqui, o embaixador, ele não é isto, não é isso que significa, mas é, seria um apóstolo do Cristo. E aí a gente precisa entender bem o que vem a ser um apóstolo, né? Então, é convidado a todos a ser discípulos de Jesus. Para que nós sejamos discípulos de Jesus, nós precisamos conhecer Jesus, entender quem foi Jesus e qual é a sua pregação, né? O que Jesus trouxe? Por que Jesus não se revoltou? Por que Jesus veio e enfrentou, né, só com palavras, ele enfrentou, né, as pessoas que são adversárias somente com palavras. Ele nunca agrediu ninguém, né? E aí, por que tudo isso aconteceu? Então, a gente precisa conhecer e entender. Quando a gente conhece e entende, e a gente fala, poxa, Jesus foi o cara, então a gente passa a ser discípulos de Jesus. Então, eu começo a seguir Jesus. Eu começo a buscar cada vez mais conhecimento, cada vez mais eu estudo essa questão de Jesus, para eu poder defender e tentar colocar na prática aquilo que Jesus nos ensinou, que é a prática que é muito difícil, né? Mas se a gente não começar, que seja nos mínimos detalhes das nossas pequenas ações. Para que, de tanto a gente fazer isto, de tanto a gente conhecer o Cristo, de tanto a gente ter ações do Cristo, a gente passa a ser apóstolo. Então, quando eu sou o apóstolo do Cristo, então eu passo a vivenciar de forma plena, né, os ensinamentos de Cristo. Eu passo a ter ações, atitudes, palavras do Cristo. Aí eu sou um apóstolo, né? E Paulo, ele não nasceu apóstolo. Ele se transforma em apóstolo, assim como Pedro, Tiago e os outros, João, né? É claro que eles já tinham uma maturidade espiritual para isso, ok? E, na verdade, qual é o grande problema que a gente tem dentro das religiões? Seja dentro da doutrina espírita ou fora da doutrina espírita. Porque Emmanuel diz aqui, não é porque o cara é pastor, ele é apóstolo de Cristo. Não é porque o cara é padre, ele é apóstolo de Cristo. Não é porque o cara é rabi, que ele é apóstolo de Cristo. Porque o que vai determinar se ele é ou não apóstolo são o comportamento e a atitude. E aí tem uma coisa bastante interessante aqui no capítulo, que eu acho que vale muito a pena a gente ressaltar, que ele diz assim, que existem pessoas que estão lá no rincão do planeta, né? Lá no fim, numa cidadezinha minúscula, pequenininha, que não tem hospital, que não tem recursos para poder atender a população, mas lá tem um carinha que benze, né? E aí o cara vai lá, benze a população, benze a criança, benze a, sei lá, alguém que está passando mal, e aí essas pessoas, muitas das vezes, se curam.
E aí, assim, ele diz: este cara, ele é um apóstolo de Cristo. Por quê? Ele tem ações tão boas e o coração tão puro que a espiritualidade serve-se deste corpo físico para auxiliar aqueles irmãos necessitados, tá? E às vezes o cara não sabe ler e escrever, né? Enquanto que o padre, os apóstolos, o padre, o pastor, os rabis, eles têm que ter N conhecimentos do evangelho. Eles fazem cursos que são validados como faculdades para poder exercer essa, porque não deixa de ser uma profissão, Uhum. né? Então, mas ele diz que isso não significa que a pessoa é apóstolo do Cristo. Então, que muitas vezes nós temos N pessoas, né, que a gente pode executar a nossa tarefa profissional de forma tão plena, tão de valor moral tão grande, que às vezes a espiritualidade se serve das nossas pessoas para poder auxiliar o irmão que ali chega. Então ele diz assim, que muitas das vezes a espiritualidade se serve de um bom enfermeiro, de um bom médico, de um bom, sei lá, como é que chama? Recepcionista, de um bom professor, de um bom motorista, de um bom advogado, de um, sei lá, de um bom jardineiro, de um bom, como é que chama o cara que planta lá? É agricultor, né? Que o cara tá ali plantando o seu tomate, que ele tá ali plantando a sua alface, né? Que depois vai ser vendido para a população. Ele tá regando ali com tanto amor que a espiritualidade coloca ali elementos que vai favorecer todos aqueles que consumirem. E assim, é incrível isto. E se a gente tomar ciência disso tudo, né? A gente pode melhorar a nossa execução profissional, né? Porque através da minha atitude, do meu comportamento, eu posso ser um elemento aonde a espiritualidade se encarrega, né? Vai ser, a gente vai ter essa questão 100% todos os dias? Não, não teremos. Mas se a gente tiver mais momentos bons nesse nível, pensa o quanto a gente não poderá auxiliar. E muitas outras vezes nós somos auxiliados por outros, né? Que a gente está necessitado, e aí a espiritualidade usa-se de outras pessoas de bom coração, de bom profissional, para atender a gente também. Não é isso, Olivia? É isso mesmo. Só chamar atenção para você falando dos líderes religiosos, né? Pastores, padres, rabis, eles foram colocados lá como um cargo, né, reconhecido. E ainda assim não dá para garantir que sejam apóstolos. Imagina os espíritas, né? Palestrante espírita, médium espírita, definitivamente também não significa que são discípulos, que são embaixadores do Cristo. O que mais me chamou atenção nesse capítulo é como Emmanuel começa não falando sobre embaixador do Cristo, mas falando sobre as nossas atividades do dia a dia, o que nos compete a cada um no quesito profissional, nas nossas responsabilidades do dia a dia. E assim, até nisso a gente vacila em fazer mal feito, é, né, em não andar uma milha a mais, em não fazer de todo o coração, igual você falou, eles se servem de um bom médico, de um bom enfermeiro, de um bom recepcionista, mas estamos sendo bons, estamos fazendo com carinho aquilo que nos compete, sejamos nós empregados ou empregadores, não importa a nossa posição, não importa o nosso cargo, não importa se a execução, se não tem um patrão, né, se é dentro do nosso próprio lar, não importa o que ficou incumbido da gente fazer nessa encarnação. A gente tem uma missão com M minúsculo, né? Como se diz. Cada um de nós tem as suas responsabilidades e é tão importante que a gente cumpra essas responsabilidades com carinho. E aí ele começa a falar isso para puxar do, então, né? E o quesito espiritual?
Porque Jesus precisa das pessoas aqui, precisa dos encarnados para ajudar os próprios encarnados, né? Deus atua nas pessoas através das pessoas, né? A espiritualidade conta muito com a gente. A gente sempre aprende um pouquinho com a literatura espírita, com os livros do André Luiz, o quanto a espiritualidade nos ajuda indireta e diretamente, desde que a gente se põe a postos. E eles não ajudam só sem intercessão, né, eles direto para conosco. Muitas vezes eles nos ajudam por meio de outras pessoas. E aí fica a pergunta: nós estamos de coração aberto para sermos esses representantes do Cristo na Terra, né? Ou como na oração de São Francisco, fazer-me instrumento da tua paz? Estamos sendo instrumentos da paz do Cristo? E não são coisas separadas, né? A gente está falando aí, a Paula linkou bem o dia a dia, né? Com o trabalho da espiritualidade. Seja o que for que estivermos fazendo, a gente pode ser um discípulo do Cristo, apóstolo, embaixador, o tempo todo. Justamente vinculado às nossas atividades do dia a dia, porque afinal, o tempo todo nos relacionamos com outras pessoas que têm dias ruins, que passam por desafios diversos, que precisam despertar para a espiritualidade, e aí nós estamos vigiando as nossas ações, os nossos pensamentos, a forma como a gente se relaciona com o outro, do ponto de vista de espiritualidade, do ponto de vista de sermos instrumentos da paz do Cristo, ou nós somos instrumentos de discórdia, instrumentos de maledicência. É um orar e vigiar, né? É prestar Sim, atenção, e não é verdade. prestar atenção quando a gente está dentro da igreja, né? Porque lá no centro espírita é tudo bonitinho, né? Você está lá sentadinho, comportado, num ambiente controlado. O negócio é quando vai para a rua, né? É nesse É. momento que a espiritualidade precisa contar com a gente. E aí fica a pergunta: estamos sendo embaixadores do Cristo? Então, Não é um título que alguém vai nos dar, né? É merecimento puro. E só depende das nossas ações, não depende da religião que a gente está, não depende do cargo que a gente tem, não importa se a exato. gente está entregando papelzinho na porta do centro espírita ou se é a gente que está fazendo a palestra. Espiritualidade É conta com a verdade. gente como embaixadores. É É isso. verdade. Tem uma coisa aqui que eu achei bastante importante, que é assim, quando a gente quer fazer uma construção, a gente vai buscar um engenheiro, um arquiteto, um pedreiro. Quando a gente vai buscar alguma coisa da saúde, a gente vai buscar um médico, seja lá qual for a área, né? Quando a gente precisa conhecer um assunto, a gente vai buscar um professor. Ah, se eu quero aprender matemática, eu vou buscar alguém que saiba matemática. É, enfim, cada um vai buscando dentro da sua área. Então, para eu ser um mensageiro de Jesus, de Cristo, eu preciso buscar os conhecimentos do Evangelho. Aí eu passo a ser um mensageiro, porque eu preciso conhecer. E o que também me chamou a atenção aqui é assim que os colaboradores reais do Cristo, eles estão registrados no livro do Alto. Então, independente de quem for, independente de quem, aonde estão, independente se o cara lê ou não lê, independente da profissão, toda vez que a pessoa agir de acordo com e beneficiar alguém em pró de Jesus, em pró do Evangelho, esses registros ficam gravados na espiritualidade, né? E se eu, Apolônio, estiver em equilíbrio e alguém ao meu redor estiver necessitando e eu estiver em equilíbrio, a espiritualidade vai me usar para eu equilibrar alguém. Mas se eu estiver em desequilíbrio, eu não vou conseguir ajudar esse companheiro. Entende? E uma coisa que eu tenho uma coisa que eu guardo comigo, que é assim, uma amiga uma vez me disse o seguinte, que Deus aproveita até os nossos pensamentos bons, né? E registra tudo. Então, que tanto os nossos pensamentos, até os nossos pensamentos bons, eles ficam registrados neste livro do plano espiritual. Então, que a gente possa conhecer, que a gente possa buscar, que a gente possa entender para ser um discípulo e depois, quem sabe, ser
um apóstolo e um embaixador de Cristo. Eu não posso dizer que eu seja um apóstolo de Cristo, mas um discípulo eu acho que eu sou, entende? Mas que a gente possa levar isso aí para quem realmente precisa, né? Não é isso? Vamos lá, então, nesse momento final, que a gente possa refletir e compartilhar essa paz, essa instrução que a gente recebe nesse momento, possamos abrir nosso coração, expandir as nossas mentes, para entrar nessa sintonia de paz desse momento, junto com a espiritualidade amiga que nos acompanha nesse trabalho, que, como forma de união, possamos mentalizar o símbolo da casa, Grupo Espírita Aprendizes do Evangelho, mentalizando as borboletas, coletando o que temos de melhor, para doar em favor dos nossos semelhantes, começando pelos nossos próprios lares, pelo nosso próprio organismo físico, que a gente possa cuidar do lugar onde passamos grande parte do nosso dia convivendo com pessoas que às vezes são fáceis e às vezes são desafiadoras ao nosso convívio, que possamos espalhar luz, mentalizar o nosso ambiente do lar todo iluminado, que possamos expandir para os nossos vizinhos, para todo o nosso bairro, para toda a nossa cidade, para todo o nosso querido Brasil, envolvendo a capital Brasília, representando aqueles que estão nos cargos de gestão pública, nos três poderes e em todos os níveis federais, federal, estaduais, municipais, que todos abram seus corações para ouvir os mentores individuais, que possam ter paz nos seus corações, esclarecimento na mente para tomar as melhores decisões em benefício do povo, cumprindo com muita responsabilidade o cargo que lhes foi atribuído. Que nós, que não temos um cargo definido, possamos, em todos os âmbitos da nossa vida, também pensar nas nossas responsabilidades perante a nossa família e perante a sociedade, porque somos, afinal, uma família universal. Expandimos essas vibrações para cobrir todos os países do nosso globo terrestre, em especial aqueles que ainda persistem nas guerras, sofrimentos diversos que a população mundial passa, sejam esses sofrimentos físicos ou emocionais, espirituais, que a nossa energia possa alcançar os corações sofridos, os corpos doloridos, para levar alívio, para levar paz e para levar esperança a esses corações. Desdobramos essas energias também para o mundo espiritual, por todas as regiões de sofrimento, envolvendo tantos espíritos perdidos ainda, sem se dar conta da realidade em que estão, quanto aqueles que ainda persistem no mal, que a nossa energia possa ajudar a abrir esses corações. Possamos, enfim, tentar manter em nossos lares esta paz que agora que desfrutamos, refletindo a cada instante se estamos sendo instrumentos da paz do Cristo, com os nossos atos, com as nossas palavras, com as nossas sintonias. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Graças a Deus e até a próxima. Até a próxima, pessoal.